Para a polícia, as imagens das câmeras do elevador confirmam que os ferimentos que mataram Henri Borel aconteceram depois que ele chegou em casa. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, feriado, véspera de Páscoa, estamos aí neste ambiente de Páscoa, enfim, toda uma Páscoa diferente, não porque o ano passado foi assim, mas esse ano mais intenso. Uma Páscoa diferente. Já quero começar o vídeo desejando uma boa Páscoa para todo mundo, pedindo paciência, uma vez mais. Eu, como uma pessoa que tem aqui um espaço que fala para muita gente, me sinto na obrigação de relembrar todo mundo. Não aglomerem, não façam reunião de família, os tempos não são os melhores e é realmente preciso manter a distância, a segurança para tudo ficar bem. Logo, logo a gente retomar a nossa vida normal. Hoje estamos aqui uma vez mais para continuar falando sobre essa triste história que está tendo notícia atrás de notícia. Todos os dias existem novos relatos e eu comecei falando desse assunto aqui, então vamos continuar. Vou pedir para você começar deixando o seu like, que é muito importante, que me ajuda muito com a divulgação. Mais uma vez eu relembro, você deixando o like não está dizendo que gosta dessa história, está sim apoiando o meu trabalho. O YouTube precisa de saber que vocês gostam, então a maneira é essa. Deixa um like. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, já se inscreva, por aqui você fica sabendo de tudo que está acontecendo aí de última hora, tá bom? Faça parte da nossa família, ative o sino de notificações para você receber tudo em primeira mão e vamos começar porque tem várias coisas para contar hoje. Em alguns prints que eu reuni, temos um resumo da situação atual sobre esse caso, o caso do menino Henri Borel, que morreu, menino de 4 anos. E como eu disse no início do vídeo, para a polícia, as imagens das câmeras de elevador confirmam que os ferimentos que causaram a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, ocorreram depois que ele chegou à casa da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador Jairinho. Essa nota daqui é da Band e eles dizem que fontes do jornalismo da Band relatam que depois da análise da gravação foi descartada a participação de Leniel Borel na morte do filho, ou seja, o pai, Leniel Borel, está fora, aí está descartado como suspeito, digamos assim. O perito Nelson concorda com essa investigação policial e em outras páginas é falado sobre o pedido que foi feito pela mãe e pelo padrasto em relação à cena que foi feita ontem da reconstituição do crime. Recordaram aí que o menino foi entregue sem nenhuma lesão, daquelas que foram indicadas aí após a morte. O laudo do IML apontou várias lesões, como a gente já falou, e a causa da morte como hemorragia interna e laceração do fígado. E na última segunda-feira, uma nova perícia foi feita no apartamento do casal, que continua negando, que sempre negou qualquer agressão. O trabalho na altura durou cerca de 3 horas e como já passaram 20 dias da morte da criança, o foco dos peritos foi fazer uma análise técnica, estudar e medir a distância dos móveis para o chão, avaliar se existe a possibilidade de um acidente doméstico ter causado a morte, enfim, essas informações são exclusivas aí, estão em vários portais, foram exclusivas dadas pela Band, mas estão em vários portais já circulando aí. Uma criança que cai, dizem eles, de qualquer lugar, abre uma testa, machuca o lábio, enfim, não há como dar uma pirueta de tal maneira que surjam lesões internas. Não há nenhuma lesão externa. Foi o que um dos peritos disse, o perito Nelson Massini, eu acho que é assim. Na sequência, a polícia, nesse momento, a polícia vai focar as investigações nos celulares, que eu já contei pra vocês aqui, que foram apreendidos na semana passada, aí uma série de celulares, e apurar ainda a denúncia de que o vereador agrediu a filha de uma ex-namorada. A gente também já falou sobre isso aqui nos vídeos, quando eles estavam juntos há 8 anos atrás. A menina atualmente é uma adolescente de 13 anos, contou em depoimento que as agressões eram frequentes. E daí aquela história toda que numa gravação a mãe da menina contou pro pai
do Henri, que se manteve em silêncio por medo e tudo mais. Na altura ela falou, mas eu posso te falar essa questão de você não desistir, de não se culpar, de não se martirizar, porque eu passo por isso todos os dias da minha vida. Por mais que a minha filha olhe no meu olho e que já tenha dito que você não teve culpa, não adianta, é muito ruim. Disse essa mãe aí que acusa o vereador de agressões passadas. Na sequência, o Leniel, o pai do menino, já tinha falado, já deu várias entrevistas. Ele disse: o meu filho falou várias vezes que ele não estava gostando, que o tio o machucava. Eu, como pai, além de perder o meu filho, tenho me cobrado todos os dias e vou levar para o resto da minha vida que o meu filho falou, o que o meu filho falou e que eu não o pude proteger. Isso foi em uma das declarações dada pelo pai. A polícia ontem fez então a reprodução, a simulação da morte do menino, de como teria acontecido. A reconstituição estava marcada para as 14 horas, para começar às 14 horas. Os policiais entraram no prédio onde tudo aconteceu, aí por volta desse horário, e segundo a mãe, a Monique, e o padrasto, Henri foi encontrado desacordado no apartamento, como já todo mundo sabe, e foi levado para o hospital. Um laudo depois obtido pela Globo, neste caso aqui essa fonte é a Globo, mostra que o menino já chegou morto no hospital. Na reprodução do caso, na quinta-feira, a polícia utilizou um boneco parecido com a criança e, para fazer tudo isso, para contar bem para vocês, o Dr. Jairinho e a mãe da criança, Monique, não compareceram à reconstituição e foram policiais que representaram o casal, tomando por base os depoimentos prestados à polícia. Uma policial feminina representou a mãe, o policial atuará como se fosse o vereador. A defesa dos dois falou ao delegado que pediram para a simulação ser adiada para depois do dia 12 de abril, esse mês que entrou agora, porque, segundo foi alegado, a mãe estaria sofrendo de depressão, só que o pedido foi negado. Não existe, vamos fazer, não tem prazo, não tem nada. Com isso, eles não compareceram à reconstituição. Eu pensei que seria obrigatório, mas não, eles não compareceram. E foram então representados aí por policiais que fizeram o teatro, eu vou chamar assim vulgarmente, para as pessoas entenderem. Uma reconstituição é feito um teatro, sabe? Uma simulação de como poderia ter acontecido. O advogado André Barreto esteve na frente do prédio enquanto ocorria a reprodução e afirmou que o casal está deprimido, que não iria comparecer ao procedimento. Reafirmou ainda que queria que o pedido fosse reagendado para segunda-feira e disse que gostaria que fosse filmado. Já em outros portais, diz aqui que o casal foi orientado a não comparecer, que o advogado de defesa, André França, disse que o delegado se mostrou intransigente com o pedido de adiamento da reprodução e acrescentou ter orientado seus clientes a não comparecer. E daí, tudo bom. Pediram um adiamento, não foi dado, não comparece, não vai, foram orientados. Advertência sobre crime de desobediência é outra pauta que está sendo falada. A Polícia Civil marcou a reprodução simulada, intimou o casal e no mandado constava uma advertência de que, caso os dois não comparecessem no dia, local e horário determinados, incorrerão no crime de desobediência. Isso daí vem na mídia. A petição do advogado explica que não há tempo hábil para o assistente técnico dos requerentes preparar os quesitos e a participação no ato essenciais à defesa. E é isso, minha gente. Poderia ficar aqui, ó. Se eu for juntar tudo, a gente fica 3 horas, porque tem um montão de notícia. Agora, o que é que nos resta? Continuar esperando. Mas vai ter, minha gente, vai ter desdobramento. Vai ter... Enfim, é muito complicado falar sobre isso.
Eu fico angustiado, porque eu sinto que eu tô trabalhando, mas ao mesmo tempo eu começo faço um montão de filme na minha cabeça. Enfim, comenta, mantenha o respeito, como a gente sempre fala. Hashtag justiça, palavrinha mágica. E é isso, minha gente. Vou indo. Muito obrigado. Ai, custa crer nisso, né? Um beijo, fique em casa e fique seguro, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!